tocar o terror na terra. E eu quero falar com você hoje que é alguém improvável. Você já se considerou improvável em algum momento? Algum momento na vida, alguém já chegou para você e falou: isso não é para você? Por que eu estou te falando isso? Porque o que difere uma pessoa com resultado de uma pessoa que não tem resultado? Você já parou para pensar isso? O que difere uma pessoa com um grande resultado de alguém que ainda não tem resultado? Sabe que nesse exato momento, pessoas com menos conhecimento, menos experiência, menos dinheiro, menos network que você, tem mais resultado que você? Só entre nós aqui que fazemos parte desse lifestyle do 459, só entre a gente, por acaso, por um momento, nem que seja por breves segundos, você já olhou para o lado e se questionou e falou o seguinte: como que essa pessoa tem menos network, tem menos sucesso, tem menos dinheiro, menos oportunidade, menos conhecimento, está tendo mais sucesso que eu? Para por um instante e comece a pensar como pessoas consideradas pequenas pela sociedade tiveram grandes resultados. Os grandes resultados vêm daqueles que são os improváveis. Eu quero falar com você hoje que um dia já foi acusado, jogado de lado. Por quê? Porque eu sei exatamente o que é isso, porque eu vivi isso, até eu entendi que existia um passo a passo para isso. Você já entrou em algum desafio e se sentiu incapaz daquilo? Isso aqui eu não consigo. Você já se sentiu pequeno demais para alguma coisa? Existe uma síndrome chamada síndrome do impostor. Toda vez que você começa a crescer em algo, existe algo lá dentro que é para te preservar, chamado síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É uma prova de amor do seu cérebro para com você. Ele fala: não, peraí, vamos segurar um pouquinho? Você já falou demais, você já contribuiu demais, você já ensinou demais, você já fez demais. Dá uma seguradinha. Pode ser que as pessoas vão começar a olhar para você e vão questionar e falar o seguinte: talvez você nem seja tão bom quanto você tem falado. Porque o fator de você ensinar algo, o fator de você começar algo, o fator de você iniciar em algo, é só a forma que você começa a expandir seu cérebro. A ciência mostra o seguinte: que os neurônios são multiplicados em tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é desconhecido, novo. Existem novas trilhas neurais que começam a expandir no seu cérebro para encontrar uma solução para aquilo. Então a síndrome do impostor é uma prova de amor do seu cérebro para quê? Para te preservar. Ele fala: vai que lá na frente você vai se frustrar, é melhor a gente nem começar. Então já teve alguma vez que você se sentiu pequeno, incapaz, ou às vezes esquecido por alguém? Posso falar algo? São os improváveis que são os favoritos de Deus. Se em algum momento você já se sentiu assim, sabe que é um sinal de que Deus quer te levantar. Quando Deus escolhe alguém que é improvável, o céu inteiro se move para que seja cumprido isso. Talvez você não acredite nisso, mas quando você olha a história de Davi, você já parou para ver a história de Davi? Davi era um garoto que cuidava, estava lá no campo, nos afazeres do dia a dia. Aí o profeta Samuel vai até a casa do pai de Davi, Jessé, querendo procurar alguém para ungir. Então o profeta chega na casa de Jessé e pergunta: traga os seus filhos aí, eu preciso ungir o próximo rei de Israel. Aí o pai chamou todos os irmãos, menos quem? Davi. Porque Davi estava onde? Estava lá no campo, nos seus afazeres. Nem o pai de Davi chamou ele para estar na linha com seus irmãos. Por quê? Porque o pai achava que era o irmão mais forte que ia ser selecionado, o mais bonito, o mais rápido. Sabe qual é o problema? É que o homem sempre olha para o exterior, mas Deus ele olha para o coração. Enquanto todos os irmãos reunidos ali para receber a unção de ser o próximo rei de Israel, Davi estava lá nos seus afazeres. E aí, presta atenção, Davi estava onde? Afiando o machado. Davi ele estava onde? Ele estava lá no campo, multiplicando suas habilidades. Você consegue entender isso? A galera que está chegando agora, seja bem-vindo ao Clube 459. Aperta F5, atualiza, escreve aí. Quem tiver ao vivo já vem, escreve, atualiza, aperta F5 que nós já iniciamos. Algumas pessoas por algum motivo não atualiza o navegador e acabam não assistindo. E aí, Davi estava onde? Ele estava lá nos seus afazeres, aumentando a sua utilidade, enquanto todos os irmãos estavam onde? Perfilados para receber a unção. Quer saber do negócio? Deus ele te conhece nos bastidores. São os teus bastidores que vão te promover a um palco, mesmo quando ninguém mais acredita. Deixa eu te mostrar essa história. Pega aí 1 Samuel, abre lá em 1 Samuel, 1 Samuel 16. Após o Senhor rejeitar Saul como rei, acontece isso aqui. Samuel unge a Davi. Olha só, capítulo 16 de 1 Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Lembra que Saul, num capítulo anterior, tinha frustrado o coração de Deus. E aí Samuel, como tinha ungido Saul, ele começou a entristecer. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi de seus filhos para fazê-lo rei. Então o profeta recebeu a ordenança de Deus para ir até a casa de Jessé
porque ia ungir um dos filhos como rei de Israel, o próximo rei de Israel. Samuel, porém, disse: como poderia ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este que o Senhor quer ungir. Então Samuel, com os olhos humanos, já viu mais forte, falou: esse é quem o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Fala assim, escreve aí: lavar o coração todos os dias. O Senhor não vai olhar para a sua aparência, ele vai olhar para o seu coração. E o coração é o primeiro olhar do Senhor. E depois ele fala o seguinte: para ter obras. Não adianta ter um coração bom e falar: o Senhor conhece meu coração, se você não tem obras. Coração é o acesso, as obras são a permanência. Escreve aí: coração é acesso e as obras são permanência. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé, então, levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Eles foram colocando os mais fortes, os maiores, primeiro. E presta atenção, às vezes você vê alguém entrando na sua frente e fica se questionando, falando: não, esse é mais bonito, esse é mais falante, esse é mais comunicativo. O Senhor derramou sobre a sua vida uma nova unção. Eu preciso lavar o coração para ter acesso e obras para ter a permanência. Jessé responde: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Olha o que o texto fala: mas ele está cuidando das ovelhas. É tipo assim, se nenhum desses aqui receber unção, não é o cuidador de ovelhas, não é o pastor de ovelhas que vai receber a unção, porque esses aqui são guerreiros, são fortes. Mas ele quis saber o quê? Alguém que estava nos seus afazeres, alguém que estava se preparando, alguém que estava aumentando a sua utilidade. Presta atenção, toda vez que você tirar os olhos da missão, você não será lembrado. A missão de Davi era cuidar das ovelhas. Quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Quando você tem essa oportunidade de cuidar no pouco, no muito você é preparado e colocado. E Davi estava onde? Lá cuidando. Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel, o profeta, disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante esse e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Ei, presta atenção, o mais novo, aquele que era colocado de lado, aquele que estava cumprindo seus afazeres, foi esse. Sabe o seguinte, que as pessoas olham para aquilo que é natural, mas Deus olha para aquilo que é sobrenatural.